Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro encontro do módulo 2, que se chama Ler para Florescer Mais Humanidade. O livro que nós vamos conhecer se chama Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é de Machado de Assis. Em primeiro lugar, eu gostaria de contar para vocês quem foi Machado de Assis, né? O que esse cara fez? Machado de Assis é um dos mais importantes escritores brasileiros. Ele nasceu em 21 de junho de 1839, no Rio de Janeiro. Mais tarde, trabalhou como aprendiz de tipógrafo e revisor, além de ser funcionário da Secretaria do Estado do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. O romancista, contista, dramaturgo, poeta, cronista, que faleceu em 29 de setembro de 1908, no Rio de Janeiro. Foi o principal representante do realismo brasileiro. Assim, em romances como Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele transformou uma temática de adultério e fez críticas à elite da burguesia do século XIX. O livro fala sobre isso, sobre o século XIX, o que ele achava dos absurdos que aconteciam naquela época, né? Então, vou começar um pouquinho falando do resumo do livro, beleza? Você já imaginou como seria ler as memórias de quem já morreu? Isso mesmo, é uma história contada por um defunto. Essa é a ideia central da memória, né, do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, um dos maiores clássicos da literatura brasileira. Escrito pelo brilhante Machado de Assis, publicado em 1881, este livro inovador quebra as convenções da época ao trazer um narrador peculiar. Brás Cubas é um defunto autor que decide contar sua história de maneira franca, irônica e sem compromisso com as expectativas do leitor. Com um olhar ácido e reflexivo, ele nos guia por sua vida cheia de amores, ambições, desilusões, enquanto analisa os absurdos da sociedade, da sua própria existência, na época que ele vivia, né? Ele viveu nessa época, então ele começou a ter pensamentos de modificar aquela coisa, coisas que ele achava que era absurda. Então vamos começar conhecendo os principais personagens desse livro de Memórias Póstumas. Brás Cubas, um defunto autor, um homem rico, solteiro, com muitas ambições, mas que nunca chegou a concretizá-las de verdade. Ele é vaidoso, irônico e, acima de tudo, sincero ao refletir sobre os seus erros e fracassos. Através de seus olhos que acompanhamos os acontecimentos dessa história. Vamos lá, vamos conhecer os personagens. Virgília, a mulher que marcou profundamente a sua vida, era elegante, ambiciosa e protagoniza um romance com o próprio Brás Cunha, né? E esse romance desafiava as normas da sociedade na época. A relação entre eles era uma mistura de paixão, interesse e convivência. Tinha o Dr. Lobo Neves, marido de Virgília, que é um político ambicioso e se casou com ela por interesses políticos. Depois tem a Marcela, foi o primeiro amor de Brás Cubas, uma jovem espanhola que seduz com a sua beleza e charmes, mas que o seu verdadeiro interesse era o dinheiro que o Brás Cubas oferecia para ela. Prudêncio é um ex-escravo que desempenha um papel importante na infância de Brás Cubas, né, com a sua sabedoria e seus conselhos. Quincas Borbas, um amigo excêntrico que Brás Cubas conheceu no percurso da vida dele. Durante a leitura, iremos descobrir outros personagens, assim como a Sabina, que é a irmã dele, e a Dona Sabina, também a gente vai conhecer. Essa história passa durante o século XIX, né? A trama começa com Brás Cubas refletindo sobre a vida após a morte. Ele começa a analisar sua vida
E entre seus delírios, né, ele imaginou que conversava com Pandora. Pandora é uma deusa da mitologia grega. Ele atribuía a Pandora todos os males do mundo e também o conceito de um emplasto milagroso que curaria toda a humanidade, que ele se dedicou a isso, né, a fazer esse emplasto. E daí, ele volta ao passado e começa revisando as suas origens. Filho de uma família filho de uma família abastada. É uma família rica, né, do Rio de Janeiro. Ele cresceu com os privilégios da elite do século XIX. Desde pequeno, ele revelava traços de personalidade de vaidoso, impulsivo e sempre disposto a aproveitar-se das vantagens da sua posição social, né? Porque ele era rico, então ele aproveitava dessa posição social que a vida lhe proporcionava. Seu pai, um homem ambicioso, controlador, moldou suas escolhas desde cedo, sonhando em ver Brás Cubas como encargos importantes na sociedade, né, para levantar e dar mais prestígio à família. A mãe dele não era muito presente. Ela representava mais os valores tradicionais da família da época, né, da burguesia. E ainda jovem, Brás teve seu primeiro amor, Marcela. A relação era marcada pela futilidade e o interesse financeiro que Marcela tinha por ele, né? Lembra no princípio que eu recitei isso? Na juventude, ele foi enviado a Coimbra. O pai dele enviou ele para Coimbra, para Portugal, para estudar, né? E atender as expectativas do pai. Mas ao invés dele estudar, ele mergulhou nas distrações e nos prazeres da vida boêmia de Portugal, aproveitando o luxo, a liberdade e a posição social que lhe permitia. Bom, eu vou ficar por aqui, vou deixar esse salzinho aí na boca de vocês, espero que vocês aproveitem o primeiro capítulo e mais pra frente a gente vai analisando mais esse livro, tudo bem? Até a próxima!